Sejam bem-vindos ao segundo VivaCast, o podcast da Fórmula Viva, um espaço para mulheres 40 a mais que buscam saúde, beleza e longevidade, com equilíbrio e propósito. Eu sou Valéria Vassoleri, especialista em mulheres 40 a mais e fundadora da Fórmula Viva, que há 30 anos atua no nosso mercado eu sou apaixonada pelo bem-estar feminino. E hoje eu tenho a honra de receber para conversar conosco a Ana Beatriz Guerreiro Paulino da Costa Ganã. Isso mesmo. E como eu já disse no episódio anterior, esse podcast ele nasceu da minha jornada, da minha experiência como mulher 40 a mais, agora 60 a mais, né? E eu queria trazer para vocês um pouco do que eu passei e aí inspirar mulheres a mudar, porque a menopausa, o climatério, não precisa ser um sofrimento. E vamos começar, então, com a Ana Bia, né? Do jeito que é carinhosamente chamada. Agora nós vamos ler o currículo dela. Nutricionista formada pela Universidade Federal de Alfenas, Unifal, em 2017. Profissional de Educação Física pela Universidade José do Rosário Velano, Unifenas, em 2017. Formada e atuante na área clínica há mais de 8 anos na cidade de Itapira. Com pós-graduação em Nutrição de Precisão, Genômica Nutricional e pós-graduação em Nutrição de Excelência, com extensões em Nutrição Integrativa, Comportamental e Longevidade, aromaterapia e análise de perfil bioquímico em sangue vivo, termografia médica, além de capacitações em treinamento resistido e de força, bem como suplementação. Muito bem-vinda, Ana Bia. Valéria, é um prazer estar aqui. Você sabe como eu admiro você, como admiro o seu trabalho. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Bia, o que muda no corpo da mulher a partir dos 40 anos? E como isso impacta no metabolismo, no ganho de gordura e na saúde como um todo? Muita coisa muda, né? A gente já sabe que, ao passar da vida, o corpo vai envelhecendo. Não envelhecendo no sentido ruim da palavra, mas acaba sendo um uso e isso vai mudando todas as características. Mas depois dos 40, tudo isso fica muito mais significativo, porque os hormônios sexuais vão reduzindo. E isso gera uma alteração metabólica muito significativa, principalmente na relação de sono, perda de massa muscular, constipação intestinal, perda de libido. E tudo isso está associado a essa parte hormonal. Energia, né? Muito. Sentia muito cansaço, muito pouca disposição para fazer as tarefas do dia a dia. Mas grande parte disso também vem de uma condição de baixa absorção. Porque como você tem alteração de todas as funções, principalmente intestinal, você acaba também deixando de absorver muitos nutrientes. E parte desse cansaço também vem por essa deficiência vitamínica mineral. E essa diminuição da absorção é pela passagem da idade também. Também, mas principalmente pela redução dos hormônios. Porque o estrogênio e a progesterona, além da testosterona, são os principais hormônios que se reduzem nessa fase da vida. E eles vão influenciar diretamente no peristaltismo intestinal. Quando isso acontece, a parte digestiva é prejudicada e a parte intestinal também. Então, aumenta as sensibilidades a alguns alimentos, reduz a absorção por uma maior permeabilidade da barreira intestinal. Então, tudo isso acaba influenciando pela baixa hormonal. Mas o corpo está sendo usado. Eu sempre brinco que quando a gente nasce, a gente é um carro zero. Uhum. Com o passar da vida, a gente escolhe como ele vai ser. Se vai ser aquele que vai estar lá na feira de carros antigos de Águas de Lindóia ou no desmanche. Tudo vai depender da forma como a gente cuida dele, né? Depende das escolhas, né, que fazemos. Exatamente. Por isso que é bom levar informação para quanto antes se começar, melhor a gente vai ficar lá na frente, porque né? você escolhe, né? Você escolhe. Você escolhe. Verdade. Bom, o climatério e a menopausa não precisam ser um pesadelo, como eu já falei para vocês, né? Nem em relação à alimentação. Jamais. Né? Na realidade, são escolhas que a gente deve fazer ao longo da vida. Mas, mais determinante ainda,
após os 40. Porque imagina só, um corpo que trabalhou a vida inteira com hormônios em sua idealidade. E aí, depois de um período, isso tudo cai. O corpo ele precisa se reinventar, aprender novamente. E isso vai fazer totalmente a diferença quando a gente pensa no principal combustível, que é o alimento. Se eu tenho bons alimentos, boas escolhas alimentares, vai fazer com que essa máquina funcione muito melhor. Voltando na analogia do carrinho, né? Uhum. É o que eu sempre falo. Se você colocar um combustível adulterado, vai ser uma coisa. Se você colocar um combustível de boa qualidade, vai ser outra completamente diferente. E também não dá para comparar a alimentação de uma pessoa jovem, de uma mulher jovem, com uma mulher que está no climatério ou uma idosa. Não, porque As as necessidades necessidades são mudam, diferentes. sim. Por isso a importância também de um profissional, né? Porque a gente consegue avaliar o que falta e o que sobra. Porque o problema nem é sempre só o que sobra, mas muitas vezes o que falta. E a necessidade muda. A gente tem que ter uma boa condição de proteína, porque a gente tem que ter qualidade de massa muscular. Então, esse suporte é muito importante. A gente tem que ter fibras para regular esse intestino. A gente tem que também ter alguns alimentos que vão trabalhar na função estrogênica, como gergelim, linhaça, que vão auxiliar nessa questão hormonal. Então, muito disso está associado a uma alimentação muito equilibrada. Então, a gente já entrou nos nutrientes que são essenciais para essa fase da vida, né? Como deve ser o prato da mulher que quer envelhecer com saúde, força e disposição? Quanto mais colorido, melhor. Né? Isso a minha avó já falava isso. Tá vendo? Sabe a sua avó. Sua avó era uma pessoa muito sábia. A sabedoria dos antigos, né? É aquela frase clássica, né? Quanto menos você desembalar, melhor. Quanto mais você descascar, melhor ainda. Né? Então, a gente sempre vai buscar por alimentos mais naturais possíveis, mas sempre pensando na qualidade e na quantidade. Então, uma proteína em todas as refeições. Então, de manhã, incluir um ovinho, incluir uma fatia de queijo, trabalhar proteínas vegetais, se não for a sua intenção, usar proteínas animais, né? Então, trabalhar a proteína vegetal, grãos, um hummus, um terrine, que funciona super bem. O tofu, para quem gosta, é interessante também. Todas as refeições incluir uma carne, ou um ovo, ou uma proteína vegetal. Trabalhar também bastante as fibras, então sempre incluir uma salada, uma fruta, uma castanha, grãos, funciona muito bem. Antigamente, a alimentação era mais saudável, né? Muito mais. Se produzia em casa, praticamente, né? É porque, assim, ao meu ver, né? Isso é uma visão minha. A gente não tinha como guardar. Então, não se tinha essa quantidade de aditivos também. E isso a gente já sabe o quanto influencia na qualidade tanto de absorção, quanto como o nosso corpo responde ao alimento. Então, no passado, se produzia, se consumia. Hoje, como a gente tem o tempo de prateleira prolongado por conta desses tipos de edulcorantes, adoçantes, conservantes, isso também acaba interferindo no nosso corpo. Então, eu posso dizer, eu fui nascida e criada na roça. Então, o que vem da terra direto para o prato funciona muito melhor. Muito melhor, né? Mas eu já vi reportagens dizendo que a população aumentou muito e a industrialização foi necessária para alimentar toda essa gente. Mas existem processos e processos, né? Você tem escolhas mais inteligentes e opções mais interessantes. E por isso que eu falo que a gente tem que ter o senso crítico também. Aprender a ler rótulos, né? Entender se aquilo dura muito tempo na prateleira, será que faz sentido para o seu corpo também? Então, ter essa questão da visão do senso crítico é muito importante. Criar esse hábito de ler rótulo, que nós, na verdade, eu tenho agora, mas antigamente não tinha. Eu olhava no máximo a validade. Sim. Né? Então, às vezes, a gente não tem essa informação. E é bom falar isso, né? Sim. Porque isso é algo essencial. Essencial. Eu brinco que se você ler o rótulo e não conhecer pelo menos 3 elementos que estão na lista de ingredientes, não compre. Não compre. Porque você não sabe o que você está consumindo. Pode ser que não vai te fazer mal, mas em sua maioria é algo que está ali para prolongar aquele tempo de prateleira. Dá para fazer uma analogia com alguns produtos de higiene. Sim. Por exemplo, que em alguns cursos que nós fazemos tem as fórmulas limpas. Sim. Então, eles fazem uma analogia. Olha, veja a fórmula limpa.
e vejo uma fórmula do industrializado, por exemplo, tem muita coisa lá, falou que tem muita coisa inútil aqui que não precisaria estar e nociva. Sim. E com alimento é a mesma coisa, A mesma coisa, é como na manipulação, como na indústria farmacêutica, né? Você tem metodologias e tecnologias associadas que garantem um tempo de prateleira maior, sem a necessidade de introduzir esses corantes, aromatizantes, conservantes, que vão gerar prejuízo, que a gente já sabe que hoje grande parte das patologias intestinais estão associadas a esse tipo de aditivo, e consegue a mesma intenção do tempo de prateleira prolongado. Então, dá para pensar em opções melhores e opções mais inteligentes também, pensando numa alimentação adequada. Isso que é bom, né? As pesquisas avançam e vão mostrando que tem opção. Sim, né? Com certeza. E, Bia, existem alimentos anti-inflamatórios? Sim, na verdade, esse é o momento, né? Hoje a gente fala muito da alimentação anti-inflamatória e da necessidade de criar essas estratégias anti-inflamatórias, principalmente para as mulheres 40 a mais. E o que inflama? Tudo inflama. Falando assim, a grosso modo, tudo inflama, né? Porque se a gente for pensar que somos uma máquina natural, biológica, tudo que vai além do que é biológico pode gerar uma resposta inflamatória para o seu corpo. Então, é difícil dizer também o que inflama para mim, o que inflama para você, o que inflama para o outro. Mas a gente sabe que poluição inflama, que aditivos inflamam, né? Que uma má qualidade do sono inflama. Alguns tipos de alimento para algumas pessoas inflamam. E hoje a gente sabe também que a gente tem uma condição gênica associada. Porque não é só a questão do inflamar, mas quanto é a sua capacidade de detoxificar tudo isso. Por isso que hoje a gente estuda genética, né? Uma das minhas pós são nessa área de genética, para entender como o seu corpo responde a certos estímulos. Então, assim, tudo inflama? Depende, não para todo mundo. Mas, no geral, tudo inflama. E você falou uma coisa importante, as pessoas não são iguais. Não, ninguém é igual. Por isso que a gente precisa da personalização. Exatamente. Cada caso é um caso. Tanto na parte de alimentação, quanto na prática de exercício físico, quanto na parte de manipulação, né, de suplementação, porque aí a gente consegue identificar a real necessidade de cada um. Então, não é que porque para o outro é bom, que para mim também é bom, né? Isso é verdade. E assim, tem a ver com a barreira intestinal também, né? Grande parte. O intestino, eu falo que ele é nosso melhor amigo, né? Eu sempre dou um exemplo para ficar mais claro para as pessoas. Porque às vezes a gente fala de intestino e fala assim, tá, mas é ali que ficam as fezes. É como se a gente fosse pensar que o intestino é uma cidade. E quem vive ali são as pessoas que vivem dentro dessa cidade. Então, a gente tem milhões de bactérias que vivem ali. Não adianta eu ter uma cidade boa e ter péssimas pessoas vivendo nessa cidade. Péssimos habitantes, né? Exato, que não cuidam, que não zelam, né? Da mesma forma que o contrário também é verdade. Não adianta eu ter uma péssima cidade e colocar boas pessoas, mas não dar insumos para essas pessoas viverem ali, né? Então, na realidade, hoje a gente fala muito da microbiota intestinal, que são essas pessoas que vão viver ali naquela cidade. E isso é muito interessante, porque a qualidade dessas pessoas interfere na barreira intestinal. A barreira intestinal, ela vai me dizer e vai ser responsável também por me blindar de muitas coisas. Então, se eu tenho uma barreira intestinal saudável, que não é permeável, que não tem entrada de toxinas, a chance de eu desenvolver outras patologias é muito grande. Isso é verdade. Eu ouvi falar que tem populações de bactérias, né? A gente tem bactéria que é a flora normal, né? Em todo o nosso organismo. E no intestino tem a população boa, mas tem a população ruim, que também é importante, né? Não dá para zerar a população ruim, né? Tem que ter um equilíbrio. Numa cidade, né? Sempre tem, né? Sempre tem que ter os dois lados. Mas a gente tem, sim, as anti-inflamatórias e as pró-inflamatórias. E isso é uma competição. Então, hoje a gente... Ainda é muito recente os estudos encontrados, né? Para saber essa proporção, a melhor proporção, né? Mas a gente sabe que é necessário. E a gente sabe também que a alimentação e a suplementação vão influenciar completamente em quem vive, quem se prolifera e quem morre, né? Porque a gente modula o intestino por competição. Então, se eu nutro quem precisa viver, eu consigo ter qualidade. Se eu coloco pessoas boas e dou bons alimentos, alimentos anti-inflamatórios, ricos em fitoquímicos, bioativos,
eu consigo ter uma proporção entre eles significativa que vão me gerar saúde. Bom, gente, contamos então com profissionais excelentes, né? A gente precisa desse acompanhamento, porque sozinho nós não vamos saber disso nunca, né? Então, os profissionais são importantes. A equipe multidisciplinar é importante, né? Porque um profissional sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? E, assim, a gente vive uma epidemia de obesidade hoje em dia, né? Sim. E eu escuto todos os dias mulheres que vão até a farmácia reclamando de peso, de falta de energia, principalmente as mulheres 40 a mais, e que estão na fase do climatério. Sim. Então, aí eu friso a importância dessas informações. Sim. Não só para essas mulheres 40 a mais, que estão no climatério, na menopausa, mas para todos, né? Sim, até as crianças. Com certeza. Né? Começa daí. Bom, vamos falar um pouco de suplementação. Por quê? Só com alimentação a gente consegue? Não. Por quê, Bia? Primeiro, porque muitas vezes o meio em que esse alimento está chegando, ele não está tão bom, tão saudável a ponto de conseguir absorver. Outro ponto importante é porque muitas vezes a gente precisa de dosagens mais altas, mais significativas, que a gente não vai conseguir alcançar com a alimentação. Então, é necessário utilizar, né, de suplementos, é o que a gente já coloca, suplementos, suprir algo que não foi atingido pela alimentação. É tipo uma é o a mais. Complementação, né? Exatamente, é o a mais. É que nem a gente sempre diz, um não faz milagre sozinho. Sem o outro, não. Sem o outro. Não dá para só suplementar e parar de comer. Não, porque se você, por exemplo, a gente estava falando de barreira intestinal agora há pouco. Se você tem uma barreira intestinal permeável, você pode colocar o melhor suplemento ali dentro. Não vai conseguir absorver. Você pode ter uma parte gástrica que está comprometida por esse processo, né, de passagem da vida e vai interferir na absorção. Então, às vezes, você tem uma cápsula que precisa ser duodenal, mas por conta de uma barreira que não está bem instituída ali, não vai conseguir chegar onde precisa. Então, a gente também precisa entender como o meio está para que o suplemento funcione da melhor forma possível. Então, é a combinação. Sim. É organizar a casa para colocar acho que até antes, né, organizar o melhor móvel lá dentro. Exatamente. Para depois entrar com a suplementação. Sim, né? É um conjunto, né? Um conjunto. Mesmo porque o solo do Brasil, falando do magnésio, é pobre em magnésio, né? E é uma das coisas um dos minerais que se tem que suplementar mesmo. Sim. Né? O solo brasileiro é muito pobre e a gente não consegue absorver grande parte do que vem da alimentação. Então, além da pobreza, a falta de absorção já é um caminho que se entende que precisa de uma suplementação. Então, são elementos clássicos e básicos, mas que são necessários de suplementar e que muitas vezes a gente não entende isso porque, pega ali o exame de sangue, não, mas tá bom, tá dentro da referência. Mas o que muitos não sabem é que o corpo se autorregula com magnésio. Então, olhou ali, tá bom, mas muitas vezes não tá. Porque o corpo foi lá, buscou dos seus ossos, buscou dos seus órgãos e se autorregulou. Não, isso é muito bom você explicar. Sim. Porque muita gente não entende a função do magnésio, que tem função em várias reações no organismo, né? Ele vai tirar de lugares essenciais também que não pode ser tirado, né? Exatamente. E aí a suplementação também precisa ser personalizada. Né? É o que a gente sempre fala da questão da manipulação, da importância da manipulação. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a importância de se personalizar? Exatamente. E onde que uma manipulação, uma farmácia de personalização, que eu gosto mais desse termo, entra no seu tratamento? A gente sempre vai trabalhar com a individualidade, então com a necessidade individual de cada pessoa. Por isso que a gente usa muitos exames de sangue a nosso favor. Porque a única forma da gente saber como está dentro do nosso organismo é a partir de exames. Uhum. Porque, às vezes, é uma frase que meu avô sempre usava, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, às vezes, por fora, a pessoa está linda, maravilhosa. A hora que você pega o exame de sangue, está totalmente deficiente. Precário. E aí, a gente entende, a partir disso, a importância das dosagens individuais. Então, o que é para mim, não é para você. Primeiro, porque a nossa biologia não é igual, porque a nossa genética não é igual.
A gente tem alguns genes dentro da nossa genética que têm uma maior capacidade de absorção e outras que não. Então, às vezes, para mim, a necessidade é muito maior. Para você, não. Nem para irmãos, né? Nem para irmãos. Nem para irmãos, nem para Cada gêmeos. Cada um herda. Até porque genética não é destino também. É importante a gente falar isso. E muito é modulado pelo estilo de vida. E aí vem ainda mais a importância da personalização, tanto de alimentação quanto de suplementação. Então, a questão da manipulação ser individualizada garante precisão no tratamento. Garante que eu estou te fornecendo exatamente o que você precisa. Não quer dizer que aquela fórmula da farmácia, das marcas de suplemento são ruins. Eu entendo. Mas se não, eu tenho, boas também, mas né? se eu tenho a capacidade, né, a possibilidade de garantir exatamente o que você precisa, por que eu não vou fazer melhor, isso? Né? É verdade. É porque eu já vi no balcão da farmácia também 2 pessoas comparando receitas. É muito comum. É complicado, porque ela falou, nossa, mas passou isso aqui para mim, não passou para você. Sim. Por quê? Minha dosagem está maior que a sua. Então, será que eu não posso fazer igual? Eu que nem a dieta. Posso pegar a sua dieta? Você não foi na nutricionista, né? Passa para mim. Passa para mim. Isso é a mesma condição, né? É a individualidade, são as necessidades. Porque a gente precisa entender também que cada indivíduo, né, ele vai ter uma rotina, ele vai ter uma capacidade de absorção, ele vai ter uma necessidade, porque às vezes o meu trabalho é um trabalho mais braçal, que eu vou gastar mais energia, eu vou gastar mais insumo. E às vezes o seu é um trabalho mais calmo, mais pacato, que você não vai gastar tanto. Então, também essa questão vai interferir nas dosagens, em como a gente vai colocar. Porque também a gente tem as vias de metabolização, que isso também a gente tem, a nosso favor, a farmácia, né, personalizada. Porque a gente consegue identificar, mas esse paciente não consegue tomar cápsula. Isso, é um grande problema. Eu consigo usar um sublingual. Mas, às vezes, não fala para o prescritor. Sim, aí chega na farmácia, mas eu não engulo cápsula. Eu falo, mas falou para o prescritor? Não, muitas vezes falei. Mas ele sabe. Tem gente que sabe, porque o prescritor tem que saber tudo, sim, né, também. E a farmácia sempre. também. E aí, nós oferecemos algumas, né, alternativas de formas farmacêuticas, que daí a farmácia consegue fazer isso, né? A gente não quer concorrer com a indústria. Sim. Queremos fazer o que a indústria não faz. Exatamente. Porque não consegue oferecer tudo. Sim. Personalizado, menos ainda. Sim. Né? Então, algumas coisas conseguimos colocar em outras formas farmacêuticas, algumas coisas não. Exatamente. E a importância de ter essa relação com o prescritor também, né? Muito que é algo que vocês trazem com muita excelência. Aconteceu isso. O que a gente pode fazer em conjunto, né? Porque é difícil também, porque às vezes a gente está pensando de uma forma que não faz tanto sentido a forma como a farmácia propôs para mudar a prescrição. Vou te dar um exemplo clássico. Vitamina D. Tem pessoas que não vão absorver a nível intestinal, porque os receptores de vitamina D não estão legais ali. Então, a gente precisa buscar uma outra forma. E aí, às vezes, a farmácia fala, não, mas vamos fazer dessa forma? Mas, às vezes, naquele momento, por um histórico, né, a gente entende que é necessário fazer de uma forma em que ele vai absorver com mais facilidade. Então, também ter essa questão de uma relação mais íntima entre o prescritor e a farmácia é muito importante, né? Importantíssima essa relação, porque a gente precisa muito conversar com o prescritor para exatamente entender o que ele está buscando para aquele paciente. Exatamente. Para a gente conseguir o resultado e também. Isso a gente não consegue sentido, na grande indústria, né? Porque você é só mais um ali. Então, também fica mais difícil de você conseguir personalizar e garantir o melhor tratamento para o paciente. Eles fazem escalas enormes, não é a intenção deles. Não é a intenção. A gente faz um para cada um. Né? Então, aí que é fácil personalizar. Sim. Mas, muitas vezes, isso encarece, né? Um pouco, e muita gente não entende. Que é uma fórmula, é um produto fabricado especificamente para ele. Tudo né? tem um custo, né? Tem um custo. Tem um custo. Mas, Bia, fala um pouco para a gente do pool de magnésios. Que a gente já falou que o solo é pobre. Todo mundo tem que tomar, todas as mulheres têm que tomar. Quem que precisa dos magnésios? A gente sempre vai pensar em dosar antes de pensar em qualquer suplementação, né? Mas é um suplemento seguro para 99,9% das pessoas. Claro que a gente vai identificar qual funciona melhor para você, dependendo da sua queixa, né? Mas grande parte tem deficiência.
Então, 99, não vou falar 100%, porque a gente nunca pode falar Não, 100%, nada é né? 100%, Mas né? a gente tem diversos, o de malato, treonato, inositol, cada um usando dentro também do melhor horário, né, para absorção. Porque, por exemplo, o inositol é ótimo para a gente usar à noite, ele ajuda muito na qualidade do sono, né? O cloreto de magnésio para funcionamento intestinal. Então, a gente sempre vai avaliar, mas 99% das pessoas precisam de magnésio. Como a vitamina D, né? Como a vitamina D. Que já falamos no outro podcast, ela está em alta ainda, em qualquer podcast acho que vai estar. E vale ressaltar, referência de exame não é a ideal necessidade da pessoa. Aquilo já caiu por terra há muito tempo. Então, é importante um profissional avaliar para saber a sua real necessidade. Mas tem profissionais que ainda seguem essa linha, né? De olhar só a referência ali. Infelizmente. E aí entra num conflito. Às vezes entra em um conflito com a farmácia também, porque nós entramos em contato para entender o que ele está querendo, né? Por isso que eu sempre digo que tem que fazer sentido. Qualquer suplementação tem que fazer sentido para a pessoa. Porque se aquilo faz sentido, é mais fácil para colocar em prática. Então, explicar que aquilo realmente é necessário, o porquê, toda a parte imunológica depende, principalmente para as mulheres 40 a mais, a vitamina D é espetacular. A parte de saúde óssea, imunidade, dependem muito da vitamina D. Então, como não suplementar para esse grupo de pessoas? Sim, mesmo porque hoje em dia não se toma sol. E a gente tem essa questão genética, não absorve. Não é só isso, né? Não absorve. Eu, por exemplo, na minha genética, eu não absorvo vitamina D, eu tenho uma baixa absorção. Então, eu preciso de uma necessidade muito maior de vitamina D do que a média da população. Mas é uma deficiência gênica minha. Uma informação muito importante, né? Essa da genética. Sim. Olha como as pesquisas evoluem, né? Sim. Hoje, a gente tem muito mais precisão. Porque hoje a gente consegue avaliar quem é você a fundo. O que você herdou, o que você não herdou. Para que isso faça sentido. Porque, assim, eu sempre fiz suplementação de vitamina D, porque toda vez que dosava, dava 10, 12, extremamente baixa. Fazia uma suplementação de 2.000, mas não fazia nem cosquinha. Quando eu entendi que grande parte da minha má absorção vinha do intestino, grande parte melhorou. Mas e aí? Ainda assim continuava baixa. Foi aí que, nas buscas, né, veio a genética, eu entendi, opa, não, eu tenho uma necessidade maior. E aí, percebe como é um compilado de informações que trazem a real necessidade? Bacana. Porque aí você fala assim, não, mas eu vou arrumar meu intestino, vai funcionar. Às vezes não, às vezes você é o indivíduo que precisa de uma quantidade maior. Você vê, no meu caso, eu também tinha 14 de vitamina D. E aí, mas foi totalmente empírico, né? Sim. Foi aumentando. O prescritor é que prescreveu para mim. Hoje ela está em 60. Tá ótima, tá excelente. Ela continua em 60, mas eu tomo 6.000 por dia. Mas eu não estou falando aqui que todo mundo é para tomar essa dosagem, né? A gente está falando da individualidade de cada um. E é uma coisa que você avalia de períodos em períodos, né? Porque também a gente tem pessoas que vão até o consultório, a gente identifica a necessidade de prescrever, só que ela também tem uma fácil absorção. Então, em um ciclo de uma dosagem baixa, a gente já consegue suprir, né? Então, não é também porque eu tenho que tomar a vida toda, continuamente, que todo mundo vai precisar, né? Sim, é verdade. E o ômega? O ômega é ótimo. É ótimo, né? A vedete. O ômega é ótimo. O ômega a gente sempre fala que todo mundo deveria tomar, né? Pensando, por exemplo, nos homens, ele vai ser ótimo para a saúde prostática. A gente está falando de mulher, mas é importante a gente falar dos nossos companheiros também, né? Claro. Então, para a saúde prostática, o homem é ótimo. Os ômegas ricos em EPA, mais ricos em EPA do que DHA, têm um perfil anti-inflamatório excepcional. Então, também é um suplemento super seguro para a gente prescrever e usar rotineiramente. Não tem praticamente contraindicações. Ele é anti-inflamatório também, né? Sim, o maior perfil anti-inflamatório. E aí, creatina? Creatina é o queridinho, né? Eu sou suspeita de falar, porque é um dos suplementos mais estudados do mundo. E até hoje, não tem nada que, se não houver um precedente, lógico, né? A gente sempre tem que pensar na individualidade, é um dos suplementos mais seguros para ser consumido. E todo mundo deveria consumir, porque ele não vai ter só uma função
de ganho de massa muscular. Porque todo mundo fala assim, ai, não, porque eu vou tomar creatina, porque eu vou na academia agora, então vou tomar creatina, vou ficar fortão. Que era o que se conhecia dela, né? Exatamente. Mas hoje a gente já entende que ela tem função neural, ela já tem função intestinal. Então, ela é extremamente segura e extremamente benéfica, até mesmo na questão da massa muscular. O que, para as mulheres 40 a mais, é o ápice, né? A gente precisa garantir essa massa muscular. Então, É porque creatina... perde muita massa muscular, né? Muito porque já é um fator comum da idade pela redução dos hormônios, né? Principalmente a testosterona e a progesterona. Então, já é uma tendência a perder. Só que, se você já não tem qualidade, a quantidade também não conta muito. E a creatina ajuda muito na questão da qualidade da massa muscular. Então, por isso que também a importância do exercício resistido para mulheres maduras. O que é exercício resistido? Agora a briga que todo mundo... Agora eu vou falar como profissional de educação física. Bom. Musculação. Musculação é remédio. Não tem como, ai, não gosto. Tem que fazer gostando, não gostando, querendo, não querendo, tem que fazer. No outro podcast, a doutora Eliane falou assim, nada de treino fofo. Exatamente. Né? Não é isso que É vai mostrar fazer. a mulher que existe dentro de você, a força de uma mulher. Uhum. É treinar com intensidade, com qualidade. E também, né, eu sempre bato na tecla da importância da individualidade e da consciência dentro do exercício. Não é chegar numa academia de salão que nunca fez um exercício e achar que é uma garotinha ali de 10 anos de idade que está começando um exercício hoje. Isso vai lesionar, né? Isso você vai fazer mais mal do que bem. Sim, porque, que nem eu falei, é um carro que já rodou 40 anos. Não é uma Ferrari que você acabou de tirar de uma concessionária. Então, existem os limitantes, existe uma história associada. Então, também tem que tomar muito cuidado, ter muito zelo com essa questão da atividade física. Então, ter um bom profissional ao seu lado é muito importante. Isso é importante falar, porque tem gente que vai à academia sem orientação profissional e aí acaba se lesionando. Aí não vai conseguir fazer mais, né? Sim, sim, porque na realidade não é só o fazer hoje e amanhã não. É ter continuidade, é o que a gente fala de alimentação, de suplementação, de estilo de vida no geral. Então, é ter condições de ser constante. Então, o que adianta ir hoje treinar super bem, fica 2 meses sem ir na academia? Eu falo, eu não era amante da academia. Eu sei, gente, eu Né? brigava com a Valéria, viu? Ainda não sou, mas eu sei da importância hoje. E você sabe que depois que eu ganhei massa, até o meu frio diminuiu. Sim. Eu sinto menos frio, então faltava carne aqui, né? Aumenta a vascularização, né? Você vai ter uma melhora em toda essa resposta metabólica. Então, até a questão do frio. E outra coisa, a gente tem toda uma suplementação associada que supriu as necessidades. A gente tem eixos hormonais que foram corrigidos, que também vão influenciar. Mas a massa muscular, se você quer ter autonomia na velhice, você precisa pensar em massa muscular hoje. Porque é hoje que você constrói a sua velhice. Gente, eu estou falando para vocês da minha experiência própria na questão de ganho de massa muscular. Isso que a Bia está falando é muito importante, porque eu vejo muitas idosas, eu sou idosa também, eu não me considero, muitas idosas que não conseguem levantar sozinhas da poltrona. Sim. Elas precisam de ajuda, mas é porque não se prepararam. Sim. Né? É o que a gente estava falando do carrinho, né? Qual é o carrinho que você quer ser? Quanto você vai se dispor para ser esse carrinho, né? Então, é normal perder massa muscular? É normal, é da idade. Mas quanto você vai perder vai depender dos seus hábitos e o quanto você fez de estoque ao longo da vida. Então, eu sempre digo, tem que treinar. Independente. É a sua poupança, né? No início, é para ganhar. Depois é para pelo menos manter. Para manter. Mas depois que pega gosto também, é muito mais fácil, né? Sim, você cria o hábito. Tudo é hábito. Sim, tudo é hábito. Né? Porque você começa a fazer, depois se você deixa de fazer uns dias, você sente falta. Porque agora eu viajo, eu só fico em hotel que tem academia. Ai, que orgulho, gente, ouvir orgulho, isso. Né? Tenho orgulho. Academia. Tenho orgulho. Eu fui a Santos outro dia e eu fiz um pacote numa academia lá. Eu ia ficar uns dias. Paguei o coração mês da sua Nutri não aguenta desse jeito. Olha que orgulho. A pessoa que eu tinha que brigar para ir para a academia.
Mas é que você entende, a hora que Sim. você tem a consciência que isso está te fazendo bem, e você percebe, né, na disposição, no Sim. sono. Muito, Começa a muito. dormir, a gente vai falar de sono aqui. Sim, Porque nessa fase de climatério, o sono horrível, sim, né? Melhorou tudo, todos os aspectos. sim. Então, voltando à creatina, porque é Creatina, a vamos lá. queridinha, né? A creatina comum, né? As pesquisas evoluem também Sim. nesse aspecto. A creatina comum, ela demora 21 dias para saturar De 21 a 28. no Depende do músculo, indivíduo, né? sim. Então. E agora tem a outra creatina, mais tecnológica. Então, olha como é bom os estudos Sim. avançarem, porque ajuda as pessoas. Creatina que satura em um dia. Sim. Né? E o benefício vindo mais rápido, você também garante consistência no tratamento, né? Isso é importante a gente dizer também, porque as pessoas querem imediatismo. Sim. Então, você fala às vezes, demora de 21 a 28. Mas chegou no domingo, eu esqueci de tomar. Porque é uso crônico, né? Qualquer suplementação é uso crônico. Então, nesse caso, se demora de 21 a 28 dias, às vezes a pessoa não tem a paciência para entender o quão benéfico aquilo pode ser. Então, ter essa tecnologia também é muito importante, né? Porque garante que elas têm interesse pelo tratamento. E falando de formas farmacêuticas, essa creatina, né? Porque a outra é mais complicada, porque sofre hidrólise, né? Quebra lá, já daí não vira mais creatina. Mas essa, que é do estudo da tecnologia, ela pode ser feita em goma, em bombom. Sim. Né? Porque apesar da creatina não ter gosto, né? Tem ela residual. Tem um residual, né? aquele e aí arenoso. Tem pessoas que não toleram muito não. bem. Então, essas outras formas funcionam super bem. As pesquisas vão avançando, eles trazem outros produtos, né? Para exatamente ter a aderência do paciente. Sim. Né? Sim. E tirar aquela imagem de medicamento. Isso é importante também falar. Porque existe um preconceito sobre suplementação, né? As pessoas não entendem que é prevenção. Porque eu parto do princípio que suplementação é tratamento também, mas muito é prevenção. É garantir que não vai existir uma patologia associada. Então, tem gente que fala assim, eu não tomo remédio, você pode passar o que você quiser para mim, eu não tomo. E aí, quebrar esse paradigma do suplemento em relação ao medicamento é extremamente importante. E é que nem você falou, eu acho muito legal as formulações infantis, né? Que a gente tem o pirulito, a bala, né? O xarope, a gominha de ursinho, que você garante, né? porque é tão difícil, né? Com criança. E aí, ter essas fórmulas garantem também um bom tratamento e quebra essa sofrência do tomar medicamento, de ser algo ruim, né? Porque associa-se, eu estou tomando remédio porque eu estou doente. Sim. E, na verdade, não. Eu estou tomando suplemento para não ficar doente. Hoje se quer tirar essa ideia mesmo da medicina curativa. Sim. Hoje nós estamos na preventiva para ter longevidade, né? Que é o nosso propósito. Então, as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. E a manipulação é capaz de personalizar isso para qualquer pessoa, né? Sendo possível colocar em formas farmacêuticas como bombons, gomas, pirulitos para criança, gominhas para as crianças, né? Para facilitar essa aderência, essa é a função de uma farmácia de manipulação. Para auxiliar o pessoal chegar na idade, né, de longevidade sem parecer uma vozinha. Que é o que a gente falou no outro podcast. Não existe mais a vozinha que ficava fazendo crochê e cuidando dos netos. Hoje em dia, né? A pessoa que... A avó quer ter autonomia, a avó quer aproveitar a vida, né? Aproveitar os netos, né? Rolar no chão, dançar com os netos, viajar. Que delícia, né? não? Delícia mesmo. Muito bom. Bom, muitas mulheres têm dificuldade em mudar. Isso a gente sabe, em todas as áreas, todas as idades, né? E por que acontece isso? E como que a gente vence essa resistência das mulheres? Isso eu falo que é um dos nossos principais desafios dentro do consultório. É entender que é necessário, às vezes, mudar. Mas eu percebo que, assim, a mulher, ela sempre cuidou de alguém. Ela sempre cuidou de um filho, de um marido, de uma família. Então, ela, a partir do momento que ela precisa cuidar dela, isso acaba sendo um limitante. E aí é difícil para ela entender que eu posso
continuar cuidando dos outros, mas cuidar de mim também é importante. É uma crença limitante, né? Exatamente. É aquele assim, eu nunca fui magra, para que agora eu vou ser? Eu nunca fui fitness, para que agora eu vou ser? Eu nunca tomei suplemento, por que agora eu vou tomar? Não é por questão de estética, né? Jamais. É questão de saúde. Na verdade, a estética ela vem como uma consequência. E né? vem mesmo. O que a gente busca é saúde. Mas também é ter o entendimento de que você não precisa ser 100% desde o início. Pequenos hábitos já vão gerar grandes mudanças e grandes respostas. Então, o meu papel dentro do consultório é muito isso. Trazer que a gente pode ir de pouquinho em pouquinho. As metas pequenas, Exatamente. Né? Começar de pouco não vai garantir que você chegue no seu resultado amanhã, mas vai fazer com que ele chegue em algum momento, que isso traga qualidade de vida. Né? É que nem apostar uma corrida. Não adianta eu sair que nem louco e, no meio do caminho, torcer o pé e me machucar. Eu posso ir de pouquinho em pouquinho, que, da mesma forma, eu posso demorar um pouco mais, mas eu chego lá também. Então, ter metas menores garantem que esse tratamento também funcione. E isso vai começando a fazer mais sentido. Então, é, sim, muito difícil mudar. Porque sair da zona de conforto é difícil. É difícil. Né? É do ser humano, né? Ficar Sim, na zona de conforto. Mas, a partir do momento que faz sentido, né? O porquê mudar, como mudar, estratégias que facilitam essa mudança também, garantem que facilite o processo, né? E que garantam que aquilo faça sentido. E o mais interessante é que, quando isso começa a acontecer, ela quer que todo mundo da casa dela mude. Isso que eu ia te perguntar. É complicado quando uma pessoa da família tem que fazer lá uma reestruturação alimentar, tudo, Sim. E o restante da família não. Sim, é muito difícil. E aí, o importante seria que todos... Porque a gente entende da individualidade, né? Mas eu e meu marido temos 60 anos. Mas o seu marido é uma pessoa, você é outra, né? O seu filho tem 30 anos, ele não tem 60. Não tem 60. Né? Então, cada um tem a sua necessidade individual. Né? Mas, assim, eu percebo que pós-pandemia, grande parte dessa mentalidade mudou. As pessoas já começam a entender que a prevenção vale a pena. E aí é muito interessante. Está mudando a consciência, Bia, você acha? Olha, sim. Que bom, né? Eu falo que quando eu entrei na faculdade era uma consciência. Quando eu me formei já era outra. Antes da pandemia era outra. Hoje já é outra completamente diferente. É rápido, né? Sim, é um curto período de tempo, né? Tenho 8 anos na atuação clínica. Mais o tempo de formação da faculdade, vamos por aí, 12, 15 anos. Ao meu ver, é um curto período de tempo. Né? Mas é muito interessante como evoluiu e como é mais fácil de conscientizar. Está mais fácil, você acha que está... Ao mesmo tempo que sim, porque faz mais sentido, é muito complicado por conta das redes sociais também. Né? Então, é realmente trazer clareza para o paciente. Porque a rede social traz muita informação, mas a gente tem que ser o filtro. Tem que filtrar. Né? Por isso, o profissional também vem para auxiliar. Para falar, olha, para você não funciona assim. Para você não funciona assim. Porque, senão, tudo é bom para todo mundo, né? O prescritor tem uma grande responsabilidade aí, né? De montar as estratégias, de sensibilizar a pessoa para fazer o que tem que ser feito, né? Para ela ter o resultado. Porque não adianta ela ir lá, olhar para sua cara e achar que vai resolver. Né? Nem sempre a dieta, que é a melhor dieta, é o que faz sentido nesse momento para você. Por isso que a gente fala sobre um tratamento. Né? As coisas precisam ir fazendo sentido, o corpo precisa ir respondendo para você ir fazendo ajustes também. Porque senão não adianta. Mas, ainda assim, eu percebo que hoje as pessoas estão mais abertas. A gente ainda tem aqueles que chegam lá e falam, eu vim aqui porque o médico mandou. Sim, mas aí você vai conversando, você vai, né, querendo saber como que funciona, como que é, como que não é. Diferentes, e que bom que são, e tá tudo bem, E é uma delícia, porque eu falo que todo desafio faz a gente amadurecer também e entender outras formas de abordar um paciente. E cada um tem a sua história, né? Sim, isso que é legal. Sim. Eu falo que tem hora a gente chega a ser até psicóloga. Né? Mas com certeza. Psicóloga e melhor amiga, é o que a gente mais é. Eu passo isso na farmácia faz 30 anos. Eu imagino. De ser psicóloga. Porque, às vezes, a pessoa vai lá, ela não vai comprar nada lá.
ela quer conversar. E uma orientação que você dá que faça algum sentido para ela e mude alguma coisa na vida dela, você já fez o seu papel. Exatamente. Né? Me dá felicidade, eu fico gratificada, sabe, com isso. E, Bia, para quem pensa no futuro, como esses cuidados impactam lá na frente? A gente já falou um pouco sobre isso, né? É aquela questão, né? Se você quer ter qualidade de vida, autonomia, segurança, né? Porque se você não cuida da máquina, você vai ter prejuízos com ela. Então, por exemplo, no caso das mulheres 40 a mais, né? Entender que cuidar para envelhecer bem vai ser muito importante para garantir. Ah, mas eu já tenho 40. Mas você não tem 70, você não tem 60, você não tem 80. Então, eu falo, você sempre tem que pensar lá na frente. Por mais que é 40, mas quem você quer ser daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos? Ah, mas eu não sei nem se eu vou estar viva até lá, porque a gente escuta muito isso também. Escuta sim, é verdade. Mas e se tiver? A chance de estar é muito maior do que de não estar. Mas eu acho que a pessoa que fala isso, ela quer estar viva, lógico que quer. Exatamente. Né? Mas é o limitante, né? É o medo, é o receio, né? Então, eu sempre penso assim, ó, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter autonomia, se você quer andar sem arrastar os pés, você quer ter equilíbrio, você quer ter a questão de sentar e levantar sozinho, se você quer ter saúde gástrica, você quer ter disposição, se você quer ter um cabelo bonito, uma pele bonita, você tem que pensar no hoje. Porque é o hoje que vai ser né? É investimento. É investimento. Então, muitas pessoas acham caro. Caro, mas será que é caro? Tem uma frase clássica que as pessoas falam, né? Ai, eu vou trabalhar muito agora para na velhice eu ter dinheiro para comprar os meus remédios. Olha isso, gente. Eu já falo ao contrário. Eu falo que eu vou cuidar no hoje para na velhice eu não precisar usar remédio. Eu precisar, a gente guardar, exatamente, né, para viajar, gente. Vai viajar, gasta o dinheiro viajando, mas daí tem que estar bem, tem que ter saúde. Exatamente. Né? Tem que ter autonomia. É. Então, é um investimento. É investimento. Eu acho melhor investir esse valor agora, né? Que tem gente que acha caro e não é. Mas são do que você gastar lá com medicamentos caros e crônicos. A gente fala muito disso em relação à alimentação, né? Eu sempre dou uma tarefa de casa quando a pessoa acha que é caro, de colocar na ponta do lápis, porque tem muita gente que não coloca na ponta do lápis. Não. Mas coloque na ponta do lápis e veja quanto você gasta com alimentação saudável e quanto você gasta com uma alimentação, não vou falar não saudável, mas menos saudável. Menos saudável. É muito mais caro se você tem constância, se você tem equilíbrio e organização, fica muito mais barato se alimentar bem. Então, qual é a sua prioridade? Né? Porque é caro para quem? É caro como? E hoje a gente tem de diversos preços. Né? E a gente, com essa questão da precisão, a gente consegue também dizer, olha, você precisa só disso. E isso é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou lá, ela vai passar um monte de suplemento. Não, às vezes você precisa só daquilo. E aí sai de lá frustrado, porque fala assim, mas se eu fui lá, ela passou só 2 coisinhas para mim. Né? Nossa, eu preciso só disso. Exatamente, né? Não estou com tanta deficiência. Exatamente. Assim, né? Então, é entender prioridades. Eu sempre falo, qual que é a sua prioridade nesse momento? O que você quer neste momento? Mas aonde você também quer chegar? Porque não adianta nada a gente pensar no hoje e esquecer do amanhã. Então, não é a qualquer custo. É realmente pensando no reflexo disso lá na frente. Sim. E não é assim. Você não precisa deixar de comer as coisas que você gosta, você precisa diminuir. É equilíbrio. É equilíbrio. Equilíbrio. É fazer escolhas inteligentes. Se eu sei que eu vou comer uma coisa além do que está ali na minha prescrição num final de semana, por que eu vou comer na segunda, na terça, na quarta? Porque tem muita gente que fala assim, já vou comer no sábado, na segunda, então acabou a dieta. E não é assim que funciona. E saber retornar também. Não é porque eu comi alguma coisa diferente no final de semana que na segunda-feira eu vou continuar extrapolando. É o equilíbrio, como tudo na vida. Trabalhar demais é ruim, trabalhar de menos é ruim. Também é ruim. Comer demais é ruim, comer de menos é ruim. Suplementar demais é ruim, suplementar de menos também é ruim. Também é ruim. É o equilíbrio. Exatamente. Né? Quando a pessoa é o segredo da vida, né? Se conscientiza disso, aí as coisas mudam. Sim. Né? Sim. É o que aconteceu comigo. Eu me conscientizei. Mas eu precisei de profissionais
que me orientassem para isso. Porque, como eu falei no outro podcast, eu sou da área de saúde, mas eu não sei tudo. Sim. E eu preciso dos outros profissionais para me orientarem também, né? Como as outras pessoas que não são da área da saúde, mais ainda precisam, né? Sim. E é muito importante a gente passar essas informações, não só para as mulheres 40 a mais, mas para todas as pessoas, né, Bia? Bom, a gente já viu que é importante investir, se cuidar agora para chegar melhor nos 70, 80, 90, né? Porque o ser humano está vivendo cada vez mais. Com certeza. Né? Então, a gente tem que cuidar da qualidade desse ser humano lá na frente, né? Bom, qual a mensagem, Bia, que você deixaria para as nossas ouvintes que estão entrando no climatério ou vivendo a menopausa? E onde as pessoas podem encontrar mais sobre o seu trabalho? A frase que eu sempre digo: você não está sozinha. Porque você não tem que carregar essa bagagem sozinha, você não tem obrigação de saber tudo. Você precisa e deve buscar por pessoas que vão te apoiar nesse momento de mudança. Então, não deixe de cuidar de você e não deixe de se conscientizar, porque é isso que vai fazer toda a diferença para você e para sua família. Eu queria falar, não é só por você. Não, é para todos. Para todos que se relacionam com você. Exatamente. Né? Porque muda, as pessoas em volta mudam também. Sim. Quando você muda. Com certeza. Né? Nas redes sociais, eu estou como nutri.anabiaguerreiro. Posto bastante conteúdo, tento trazer o máximo de informação. E sempre que qualquer dúvida surgir, eu também me coloco à disposição, pode me mandar uma mensagem. Eu adoro bater papo, até mesmo para quem não é meu paciente, eu estou à disposição, porque é sempre bom crescer e evoluir juntos. É bacana. E agora vai ser mamãe também, né? Parabéns para você. Obrigada. Mais um... Nossa, isso é muito bom, um menininho. Né? Mais um menininho, mais um itapirense, mais né? um itapirense, se Deus quiser. Que bom. E é sublime ser mãe. Você vai ver. Porque eu sou imagino. Avó já. Mãe 2 vezes. Mãe 2 vezes. E é muito melhor ainda, viu? Você vai ver, você vai chegar lá. Calma, que ainda tem tempo. Tem, não, tem a vida inteira pela frente ainda. Bom, Bia, obrigada. Eu tenho só a agradecer as informações que você trouxe para a gente. Eu acho que a gente consegue levar um pouco de conscientização, principalmente para as mulheres, né? E eu quero dizer para vocês que é totalmente possível, né, viver com qualidade de vida, mudar, não é tão sofrido assim. O climatério pode ser vivido com leveza, né? Não precisa ser um sofrimento. E vocês, como a Bia disse, não estão sozinhas. Então, mostrem esse podcast para uma amiga que precise saber dessas informações, assistam juntas. Podem mandar mensagem, Com né? certeza. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com a Bia, né? Que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. E siga a Fórmula Viva também nas redes sociais. E até o próximo podcast. E muito obrigada para vocês que ficaram com a gente.